Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez estou com vocês com mais um vídeo e desta vez estamos começando uma série de vídeos falando sobre os artigos que eu publico na revista Carta Capital. Claro, a gente não vai fazer uma retrospectiva dos artigos anteriores, mas os artigos a serem publicados a partir desta semana. Como vocês devem saber, além de ser estudioso do Islã e um acadêmico, eu escrevo na revista Carta Capital, na versão online da revista Carta Capital, no blog Diálogos da Fé, a respeito do diálogo interreligioso e a visão do Islã sobre determinados assuntos. Então hoje nós vamos falar sobre o artigo desta semana que foi publicado com o título Todos Somos Pastores. É um artigo que fala, através do título de pastor, da questão de responsabilidade desde um pai de família até um governante de um país, de um estado. Bom, o artigo foi centralizado nesta questão de responsabilidades, embora a equipe editorial tenha colocado no spot, no resumo do artigo, a questão do termo religião. O artigo, na realidade, para mim, foi mais focado, né? Eu, pelo menos, quis focar mais na questão da responsabilidade que o hadith, o ditado do profeta Muhammad, que no início eu mencionei. O tal hadith fala o seguinte: todos vocês são pastores e todos são responsáveis pelo que pastam. O marido, o homem é o pastor de sua família e cuida dela. A mulher é a pastora de sua casa e toma conta dela. Um servidor é responsável pelo serviço que lhe é confiado, e um governador é o pastor do povo que rege e é responsável por este. Esse ditado do profeta Muhammad é mencionado muito quando se fala dos valores islâmicos de governança, né? Aliás, por esta razão é que eu coloquei da relação do termo religião com a palavra Islã, com o sistema que o Islã traz para o cotidiano dos seus seguidores, né? Para a gente dizer que o Islã não se limita apenas ao contexto religioso, apenas ao contexto em que se fala de Deus, do sagrado, mas ele se expande para as dimensões maiores, tratando de vários assuntos. A relação do termo religião e o Islã a gente vai deixar para um outro vídeo, para um vídeo bem em breve que vai ser publicado, mas hoje nós vamos falar do principal assunto do artigo. Em geral, o artigo não ficou muito complexo, mas um dos últimos trechos que eu coloquei ficou meio complexo de entender, até por conta do meu português muito delimitado, por eu ser um gringo. E aí eu quero explicar exatamente o que esta parte quis dizer e fazer pelo menos uma exemplificação do foco do artigo. Bom, Omar ibn Khattab é o segundo califa da história islâmica, é o segundo sucessor do profeta Muhammad depois do falecimento dele. Ele regeu a cidade-estado de Medina entre 634 e 644. Foi o período em que o Estado Islâmico se expandiu mais, e se expandiu para uma área mais vasta, derrubando principalmente o Império Sassânida, que foi um império milenar e inclusive foi um rival, o arquirrival do Império Romano Oriental, ou como a gente conhece, do Império Bizantino. Por ter esse sucesso de expansão territorial em questão do Estado, Umar ele se preocupava com a responsabilidade do seu povo, né, com a responsabilidade que o povo lhe tinha confiado. Quero deixar aqui claro que, tirando os 4 primeiros califas da história islâmica, em geral o termo califa foi atribuído àqueles que eram os sucessores do profeta Muhammad em questão de regência, ou seja, em questão enquanto os líderes de um estado, enquanto governantes, e não como sucessores dele, como um sheik, como
estudioso que pudesse deliberar assuntos religiosos. Eles eram mais em questão política do que em questões de governança, do que em questões religiosas, sucessores do profeta Muhammad. Para a sucessão em questão da religiosidade, da questão da missão profética, a gente fala mais daquilo que se chama de Sheikh al-Islam nos impérios islâmicos, os quais eram os assessores religiosos ou os ministros de assuntos religiosos do país. Então, eu queria deixar isso claro, mas quando se fala dos primeiros 4 califas, a gente fala também daqueles que tratam, querendo ou não, dos assuntos religiosos, e isso se deve em várias dimensões da questão do poder carismático que o Weber trata no seu livro Economia e Sociedade, do estabelecimento, em andamento da institucionalização daquilo que a gente chama da transformação do poder carismático para o poder político. Em uma das ocasiões que o Omar, o segundo califa do império da cidade-estado de Medina, que tinha se transformado em um país enorme, ficou sabendo que o império sassânida foi derrubado e o estado que ele regia chegou, expandiu as suas fronteiras até quase a Ásia Central, para Cáucaso, ele fica triste pela questão da responsabilidade que ele tinha acabado de assumir, dizendo que ele seria responsável por uma pequena ovelha que for capturada por um lobo, porque afinal, a partir do momento em que aquele território está dentro das fronteiras do país que ele rege, ele se sente responsável, pelo menos isso a história islâmica fala, ele se sente responsável por tudo que está incluído naquele estado, naquele território. Portanto, ele, mesmo que não seja realmente uma responsabilidade, ele quer apontar um ponto muito importante, ele quer apontar algo muito importante, que é que aquele que rege um país é responsável por qualquer coisa que deve acontecer lá. Em uma outra ocasião, relata-se que o mesmo Omar ele ordenou que espalhassem carne nas montanhas ao redor das cidades, para que não se falasse, por exemplo, que os lobos que vivem ao redor das cidades islâmicas passam fome, ou que atacam os rebanhos por fome. Então, ele se sentia responsável por várias destas questões e, na realidade, isso é uma parábola para simplificar a questão de que a autoridade máxima de um país é aquele que se preocupa com tudo que acontece sob a sua regência, sob aquele território que ele domina naquele momento, mesmo que seja alguém eleito. Por isso, inclusive, eu coloquei no último parágrafo do artigo que estamos frente a uma pandemia, e é uma pandemia que talvez nunca o ser humano enfrentou na sua história, não enfrentou uma outra pandemia igual, e está matando várias pessoas. O número de mortes já ultrapassou de 300 ou 400 mil, eu não sei exatamente o número no momento, aqueles que regem os países, os estados, são responsáveis por cada morte que acontece dentro dos seus territórios. Então, eu quis falar mais ou menos com essa parábola que eu mencionei no penúltimo parágrafo do meu artigo sobre isso. Se é que o pai de uma família é responsável por tudo que acontece dentro daquela casa, mesmo que não seja por sua culpa, ou mesmo que não seja algo intencional, é responsável mesmo. O regente de um país, aquele que governa um país enorme, é pai de uma família enorme, que também é responsável por tudo que pode acontecer dentro dos seus territórios.
né? E mesmo que seja em um sistema presidencial, em um sistema eleitoral, né, que as pessoas podem mudar, mas o cargo, o título que lhe é dado é mais importante, e a partir do momento que a pessoa assume aquele título, ele é responsável também, ele acaba sendo o pai da família que ele rege. Muito bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal. A gente vai ter os vídeos futuros ainda e vamos dar continuidade a esse trabalho.